venho aprendendo nesses últimos quase 10 anos que as verdadeiras felicidades na minha vida, os verdadeiros sofrimentos na minha vida aconteceram agora e não quando eu estava usando droga, né? Então, quando eu fiz um ano limpo, que eu pude dar esse orgulho para minha mãe, realmente foi um orgulho para ela. Depois de um ano que minha mãe morreu, realmente eu senti a morte dela, realmente eu senti a dor, né? E realmente eu pude entender o que é esse processo de agradecer mesmo na perda. Porque agradecer quando tudo está bem é muito fácil, quando você consegue uma namorada nova, quando você consegue um emprego novo, um aumento de salário, quando você consegue comprar um carro novo, uma casa nova, e agradecer e dizer para Deus, obrigado Deus, você é maravilhoso. Mas agradecer nas perdas é um processo de evolução, né, espiritual e emocional. E eu entendi que a perda da minha mãe foi necessária tanto para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse amadurecer, mas também para que eu pudesse agradecer tudo que eu vivi com ela, né, antes das drogas, né, e todo o amor que ela teve por mim nos meus períodos mais difíceis, entender que esse amor foi Deus na minha vida, né. O que minha mãe fez por mim para tentar me curar foi simplesmente me amar. E hoje em dia o maior exemplo que eu tenho é o amor da minha mãe. E se Deus é isso, o maior exemplo que eu tenho na minha vida é Deus. Obrigado, irmão. Muito bom ouvir. Falar de mãe, pelo amor de Deus. Tenho muita identificação também. Pierre, vamos voltar um pouquinho antes da gente estar falando da superação, dessa sua caminhada de mais de uma década aí nessa área, falando de transformação, de mudança. Mas mesmo assim eu queria ainda voltar um pouquinho para aquele momento desagradável, né, que se instala no uso. Momento desagradável, chefe, eu fui um cara que eu tinha mais de 35 internações. Tive 18 internações psiquiátricas. Eu fui internado em 5 estados diferentes. São Paulo, Bahia, Ceará, Maranhão e Pará. Tudo que minha mãe ouvia que podia me tratar, que podia me curar, ela tentou, né? Gastou o que tinha, gastou o que não tinha. Investiu emocionalmente tudo que ela tinha, investiu emocionalmente tudo que ela não tinha. Meu pai teve que sair no meio disso tudo como o cara chato, como o cara que não sabe me amar, porque ele tinha que proteger minha mãe. Então, a coisa bruta mesmo, né, foi o que minha mãe me disse uma vez, né? Meu filho, você morreu em vida, e essa é a pior morte que tem. Então, o meu uso de drogas me fez eu morrer em vida. E todas essas internações e todas essas tentativas, né, sempre era um momento de desespero e não um momento de esperança. Talvez no começo tenha sido esperança, mas da metade para o final das internações era um momento de desespero, né? Era um momento de que ninguém aguentava mais, nem eu aguentava mais, né? E era preciso fazer essas intervenções, era preciso fazer essas internações, e eu mesmo não entendia o que estava acontecendo, né? Falava assim, por que você não ia e parava? Porque eu não queria, porque eu não entendia que eu precisava parar, porque eu não conseguia sentir o sofrimento que eu tinha da minha mãe, era tudo um desespero, era tudo ao contrário, né? Então, eu não tenho orgulho dessa história, mas foi a história que eu vivi, foi as experiências que eu vivi, foi o conhecimento que eu tive, né, através dessas internações, que eu posso hoje em dia exercer o que eu exerço hoje, né? Eu sempre falo para as pessoas que estão chegando agora, que estão na primeira internação, na segunda, que começaram, que conheceram alguém que está ajudando elas, que é o seguinte, né? Nós já erramos por vocês, né? Eu já errei, né? Não precisa você errar, né? E fazer tudo de novo, né? Então, quem está tendo a oportunidade de estar se internando agora, de estar tendo a oportunidade de se livrar das drogas, agarre essa oportunidade. Porque no meio dessa caminhada de sofrimento, muita gente morreu. Eu tive muito perto de morrer várias vezes, né? Se realmente isso é Deus, é porque ele tinha um propósito, né? Então eu sobrevivi a essas 35 internações, mas tem gente que não sobrevive nem à primeira internação, né?
muitas vezes eu recebi chance. Muitas vezes as pessoas recebem chance. Mas a gente nunca sabe quando é a última chance, né? Verdade. Porque a gente fala assim, ó, fulano morreu, pô, era tão bacana, né? Ele foi lá, recaiu e morreu. Era a última chance do cara, mas ninguém avisou, ninguém sabia que era a última chance dele.